E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, gente, boa tarde, oitavo ano, que alegria estar com vocês mais uma vez, hoje, na nossa aula de revisão, e aí nós vamos avançar cada vez mais para que nós consigamos ir desenvolvendo todo esse processo do conhecimento hoje, de um modo mais resumido, uma parte em que vocês já viram, mas que agora a gente reforça a fim de que vocês consigam fazer uma excelente prova. E aí a gente começa justamente com o papel da arte e do artista. Aquela reflexão que nós já fizemos e hoje a gente volta a fazer para entendermos um pouquinho como funciona essa questão da serventia da arte e o papel que o artista ele desenvolve ao produzir a arte. Porque se vocês observarem, é comum, isso é comum do ser humano. Nós olhamos para a arte e, por vezes, nós esquecemos do artista. Então, nós vamos ver hoje como funciona esse processo da arte em si e também o processo de artista. Para que a arte ela surja, ela esteja lá apresentada, o artista ele também tem uma função muito crucial. Ele é o fazedor dessa arte. Então, a gente começa pensando da seguinte forma. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura. Tudo isso através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Por isso que nós chamamos de arte. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, que é muito comum e antigo, inclusive, esse uso da música como expressão artística, na escultura, na pintura, no cinema, dança, teatro, pintura, inúmeros elementos, a gente pode ter toda essa expressividade e a arte servindo para alguma coisa. Entretenimento, função social, que nós já vamos ver, e tantos outros fatores, tudo isso dentro do uso da arte. Nós temos a arte desempenhando um papel social, e ultimamente isso tem sido apresentado de uma forma muito forte, muito contundente. A arte ela tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Todo dia existe um grupo de estudiosos ou grupos de estudiosos que pensam a respeito da arte, já que nós não temos uma definição exclusiva e fixa, é um processo estético em movimento, então esse assunto ele sempre é pensado e vai continuar sendo de geração por geração. E aí nós temos, por exemplo, como vocês observam nessas imagens, o artista brasileiro Paulo Bruschi, em uma performance em 1963, na cidade do Recife, caminhou com uma placa que indagava ao público: o que é arte? Para que serve? Se nós fizéssemos esse teste, ou agora mesmo, responda aí da sua casa, onde você está, o que é arte? Para que a arte serve? Se nós pararmos para pensar, teremos muitas definições para o que é arte, porque nós temos uma visão subjetiva em relação à arte, ou seja, cada um tem uma visão a respeito da arte. Talvez o que para mim é arte, para você não seja.
Então, são essas discussões que têm sido discutidas nos mais diversos meios acadêmicos e educacionais. Além disso, o pensamento para que essa arte serve. E, acima de tudo, nós devemos ver a arte como um processo social, que visa justamente incluir gerações, incluir pessoas e fazer um processo de relação de uma coisa com a outra a partir do processo artístico. Para isto, nós temos as funções da arte, que são 3 primordiais: educar, informar e entreter. Perceba que a arte ela consegue entrar na escola através da educação, como um processo de educar. A arte ela consegue entrar nos telejornais, nos meios comunicativos, como um método de informação. E, além disso, a arte ela consegue estar presente no cinema, na TV, através da novela, do desenho animado, do anime. Enfim, a arte ela também é entretenimento. Ela também é uma ferramenta de fazer com que você esteja se entretendo. Então, a arte, em suas funções, ela permeia por esses 3 campos principais. Claro que tem outras funções, mas essas englobam todas as outras, como educar, informar e entreter. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, que é o pensamento, a expressão e a criatividade. Além disso, a arte tem sua função social, pois é capaz de reinserir pessoas na sociedade e de ampliar os horizontes de cidadãos marginalizados por sua função social. A arte é empregada em diversos projetos em periferias de grandes cidades. E aí, como eu havia mostrado para vocês na nossa primeira aula, nós temos aí um exemplo real. Eu pude acompanhar esses trabalhos que vocês estão vendo aí na tela. São produções feitas por um aluno de uma escola prisional em Caruaru. Então, esses alunos que no momento estão em cárcere privado, eles estão justamente nessa situação. No caso, eles estão presos no presídio em Caruaru e aí eles estão desenvolvendo um processo educacional. Então, vejam como é interessante. Através da arte, eles entenderem a importância da educação. Estavam aí fazendo um trabalho em relação ao centenário de Paulo Freire, e aí eles desenham a sala de aula com a farda que eles utilizam. Ali nós temos as imagens dos professores, que são professores da escola, e eles representam através do desenho. Então, vejam que interessante. Alguém que está à margem da sociedade, está no processo de ressocialização e conseguindo, através da educação, conseguir esse processo de se ressocializar, de voltar para a sociedade e, o que é mais lindo, através da arte, através da educação. E aí nós temos as funções da arte, que ainda ajuda a manifestar as qualidades étnicas e psíquicas de uma nação e expõe sentimentos e anseios individuais. A arte ela é um processo coletivo, mas também é um processo individual. Ela tanto vai abordar o que é de todos, como também de um ou de um grupo específico, por exemplo. A arte deve ser analisada sob uma concepção humanística, que mostra que as manifestações artísticas existem para tornar a vida mais bela. A arte deve ser valorizada em todas as suas concepções. Desenho, música, pintura, teatro, dança, todo tipo de arte deve ser valorizado. Até porque, quando nós valorizamos a arte, acabamos também valorizando, por consequência, o próprio artista. E é nele que nós chegamos agora. Que papel esse artista ele desempenha? A função do artista é muito maior que vender ilusão e divertir. Para Justino, o artista é um agente transformador, um ponta de lança que se manifesta através da sua comunicação com o público. Nesse contato, a arte pode levar saúde através do riso, a informação, o resgate de costumes e de sotaques tradicionais daquele povo,
e o incômodo que faz refletir e moldar atitudes. Para o ator, antes de tudo, a arte gera identidade de um grupo social. Ou seja, o artista, ele é aquela pessoa que mantém viva a arte. A arte é um elemento do artista. Então, o artista ele tem esse papel crucial, não só de vender ilusão, não só de divertir, mas ele tem um papel de ser um agente transformador. E essa transformação, ela acontece através de quê? Através da arte. Então é essa relação que nós temos entre a arte e o artista. Cada um com seus papéis, com as suas funções e com a participação social na vida de toda a comunidade. Agora, nós vamos para a música popular brasileira e suas funções sociais. E aí nós entramos justamente na MPB. A música é uma das mais antigas formas de arte da humanidade. Ela está presente nas mais diferentes culturas e nos mais distantes períodos da história e da civilização. A música não é de hoje. A música é muito antiga e ela vai passando de geração para geração e, claro, estabelecendo os seus estilos, os seus ritmos, as suas melodias e o envolvimento com o público. Afinal, quando o artista ele escreve a música, ele compõe, ele produz essa música, é a fim de atingir, conquistar um determinado público para a música que está propiciando para as pessoas. Em relação à função social da música, a música ela aproxima pessoas, fazendo-as compartilhar suas ideias, emoções e experiências. Então nós temos aí um processo de proximidade gerado através da música. A música está presente nas mais diversas formas de celebração. Aniversários, casamentos, batizados, em todo evento, a música ela precisa estar presente porque traz uma leveza e traz um aspecto muito maravilhoso para o ambiente. Além disso, casamentos e outros ritos em diferentes culturas usam a música para demonstrar a alegria dos elementos do grupo social. Além disso, em celebrações de aniversário, em diferentes culturas, a música aparece como expressão dos desejos de felicidade do grupo para o aniversariante. Além disso, até mesmo nos momentos fúnebres, a música também se faz presente, como um acalento, como uma forma de aliviar a dor daqueles entes e amigos que estão diante de um falecido. Então, a música também ela faz parte do momento fúnebre. Tem a música fúnebre, a música direcionada para esse momento. Então, veja, a música ela está em tudo. É um envolvimento social. E é justamente por estar em tudo que, claro, nós enquanto brasileiros e somos, de fato, amantes da música nossa, produzida no Brasil, aí surge a MPB, a música popular brasileira, que resulta num conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia. Foquem nesses nomes: indígena, africana e europeia. Já o gênero musical MPB, a música popular brasileira, é uma referência à produção nacional, ou seja, aquilo que é produzido no Brasil, e foi desenvolvida a partir de um movimento cultural originado após o golpe militar de 1964. A maioria das músicas produzidas no período contestava a ditadura, trazendo questionamentos sobre a situação brasileira, sendo que de forma poética. Então, era um grito social, artístico, mas que por ser por arte trazia uma leveza sutil ali no meio, mas que era muito forte o aspecto de crítica social. Então, olha aí algumas funções da música popular brasileira. Primeiro, mostrar a realidade do povo brasileiro. Segundo, nós temos aí lutar pelo espaço social. Quebrar paradigmas, também crucial nesse momento em que a MPB fica em alta no nosso país. Ampliar o campo reflexivo, fazer com que as pessoas pensassem através da música. Ou seja, não era apenas cantar, não era apenas se deixar levar pelo embalo da melodia. Pelo contrário,
era justamente conseguir fazer com que o povo pensasse e aí reconhecesse as dores, as lamúrias, as aflições que cada um estava sofrendo. Dar vez e voz por meio de cada canção, valorização cultural pela produção que é fruto do próprio país. Então é uma autovalorização, ou seja, o artista é da terra e é esse artista que produz essa música. Então estabelece aí essa relação de quem faz e que faz com um olhar crítico, artístico. Convido inclusive você a dar uma olhadinha nas músicas atuais e observem os contextos. Existem inúmeras músicas que trazem, por exemplo, aspectos machistas dentro da música, que traz aspectos em que o lugar da mulher é em casa e não onde ela quiser. Então, isso na música. E às vezes são músicas que as próprias mulheres cantam, escutam, gostam, mas às vezes por não pensar e refletir a letra, acabam deixando passar despercebido. Quando na verdade uma das funções da MPB é gerar justamente a ampliação desse campo de reflexão. Sobre música popular brasileira, isso é o que vocês precisarão para a nossa provinha daqui a pouco. Vamos agora para o nosso último conteúdo de revisão, que é justamente a mídia, a arte e a sociedade. A arte sempre foi feita com os meios disponíveis em cada tempo. Edgar Degas se aproximou da fotografia ainda no século XIX. Então, por que questionaríamos que o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, ou o computador, ou a internet, ou programas de modelação, processamento e edição de imagem? Não há o que questionar. A arte é arte e, com o avanço tecnológico, existe um casamento perfeito entre os mecanismos para a utilização dessa arte, tanto para a propagação como para o executar, o transformar arte em arte, tá certo? Em geral, aparelhos semióticos não são pensados para a produção de arte, mas, dentro de um princípio de produtividade e racionalidade industrial, partindo da lógica de expansão capitalista. Então, a perspectiva artística é uma maneira desviante de lidar com essas máquinas e propõe uma reinvenção dos meios, ou seja, é uma possibilidade a mais. Então, esse fazer artístico utilizando os meios digitais, tecnológicos, propicia justamente isso, um fator mais prático para que essa produção de arte também ela seja prática e acelerada. Você vai ver que a todo instante nós somos bombardeados com tanta quantidade de arte que nós temos através da mídia. E daqui a pouquinho nós vamos ver por que esse processo de bombardeio de informações eles acontecem através da mídia. A arte mídia, portanto, é utilizada dentro dos meios econômicos vigentes. Então, mas segue uma direção contrária deles. Arlindo Machado afirma que a arte mídia representa hoje uma metalinguagem da sociedade midiática, pois faz uso da própria mídia e de seus derivados institucionais para propor alternativas críticas aos modelos atuais de normatização e controle da sociedade. Esse processo de metalinguagem é a própria mídia propiciando a mídia o desenvolvimento de uma arte. Então, por isso que nós temos essa nomenclatura, arte-mídia. Essa arte produzida para a mídia e na mídia. Então, é um processo conjunto que existe, na verdade, e digo sem medo de errar. Hoje, no momento em que nós vivenciamos, principalmente nesse período pandêmico, é quase que impossível a gente desassociar esse processo midiático. Já que, por exemplo, para a nossa aula acontecer, nós estamos precisando do processo da mídia. Nós temos também o artístico tradicional aderindo ao modernismo tecnológico. Então é aquele exemplo que eu tinha dado a vocês em relação ao folheto de cordel. Nós temos a xilogravura como um elemento tradicional, como vocês veem aí na tela,
tradicional, a xilogravura, essa arte esculpida na madeira, pintada, impressa no papel. Hoje, com o avanço tecnológico, a gente tem os programas de manipulação de imagens. Então, nós temos esses dois folhetos aí, Mãe Além do Ventre e Valorizar, que são artes que prezam por manter esses traços do preto e branco, dessa arte de silhueta, que é uma característica da xilogravura, porém feita através de um instrumento tecnológico, digital, da mídia. Então, é esse tradicional que, com o passar do tempo, começa a aderir ao processo tecnológico. E, por fim, nós temos o processo de difusão da mídia. Então, todo esse processo ele acontece justamente porque a mídia consegue espalhar. Nós somos bombardeados e envolvidos por informações. Isso o tempo todo, através de imagens e sons que, de uma forma ou de outra, tentam criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões nos mais diversos indivíduos. É o efeito dos meios de comunicação de massa. Então, se você assiste a uma novela, você vai ter um intervalo e ali você vai ter um bombardeio de informações. Se você está passando na BR, você vai ver inúmeros outdoor cheios de informações, de imagens. É esse processo na mídia que possibilita. E aí você olha para um outdoor, você vê justamente o quê? Uma imagem, às vezes a linguagem verbal com a linguagem não verbal, em sintonia, todo feito por um processo gráfico. Desde a produção da arte até a impressão. Então, são os elementos tecnológicos favorecendo nessa relação que existe entre a arte e a mídia. Então, quando nós olhamos arte, mídia e sociedade, nós estamos mesmo diante desse meio e estamos inseridos nele. Por quê? A mídia precisa, a arte precisa da mídia. E essa arte que vai para a mídia, ela tem um público-alvo que é a sociedade. Então, é uma relação existente. Arte, mídia e sociedade. Eu preciso entender que quando eu estou passando na BR e eu vejo aquela imagem gigantesca, ela existe por minha causa. Não existe por existir, nem existe para ilustrar a beira de uma BR. Existe porque você existe e nós somos os públicos-alvos dessas artes que são divulgadas e propagadas através da mídia. Então, gente, essa é a nossa aula de revisão. 3 conteúdos básicos das nossas aulas. Agora sim, todos estão prontos para fazer nossa avaliação. Quero desde já agradecer o carinho de todos vocês por esse período que nós estivemos juntos. Essa unidade foi uma alegria imensa poder compartilhar um pouquinho de conhecimento artístico com cada um de vocês. Quero aqui ressaltar e dizer que vocês são os verdadeiros guerreiros, heróis, que conseguem, juntamente conosco, professores, fazer com que as nossas aulas elas aconteçam, elas avancem, porque tudo isso, gente, nada mais é do que o amor que existe entre ensinar e também aprender. O momento é de aprendizado para todos, professores, alunos, toda a equipe. E claro, momento de agradecimento, porque estamos aí na reta final de mais um ano com saúde e podemos comemorar a vida de cada um de nós, lamentando, claro, pelas vidas que se foram e que foram tragadas pela Covid-19. Ainda estamos em pandemia, continue se cuidando e que nós possamos cada vez mais acreditar no poder que existe através da educação. A todos um forte abraço, muito sucesso, façam todos uma excelente prova, um abraço, um cheiro no coração. Tchau, tchau, gente!